Como é tão imenso o mar, que não tem limites e não tem fronteiras. Como posso navegar sem temer a escuridão e sem ter certeza? Vamos lá, pessoal, analisando a música de hoje, o Mar e o Porto, da banda Casa Aberta. E a gente tem que começar observando já um detalhe de cara, né? Como essa música começa num tom lento, né? De uma forma lenta, você consegue ouvir os pássaros no primeiro momento. Acho que você consegue até perceber um som do vento. E aí a música começa, ele fala: como é tão imenso o mar, que não tem limite e não tem fronteiras. Vamos começar por essa parte, né? Já dá para imaginar que essa pessoa, ele está no porto, olhando para o mar, maravilhado olhando para o mar, relatando, né, como é tão imenso o mar, que não tem limites e não tem fronteiras. Se a gente trocar a palavra mar pela palavra vida, a gente consegue perceber aqui que, quando ele fala como é tão imenso o mar, como é tão imensa a vida, que não tem limites. Claro que não tem limites em certo aspecto a vida. Por quê? Porque a gente tem um baita potencial para ser muito bom, mas a gente tem um potencial para ser muito ruim. Podemos superar os limites da bondade, mas também podemos superar os limites da maldade. Então, temos essa vida que é imensa, que de uma certa forma não tem limite, e de uma certa forma também não tem fronteira. Conseguimos ir e vir em certo aspecto, certo? Mas, como você consegue notar, ao ouvir, ele fala, ele tem ele fala, né? Então ele está maravilhado em poder observar a imensidão do mar. E a gente pode falar aqui, obviamente, ele está maravilhado de observar a imensidão da vida, certo? E aí ele continua falando de novo: como posso navegar sem temer a escuridão e sem certezas? Qual é o ponto aqui importante? Ele vai navegar. Quando ele fala isso, ele já está decidido que ele vai navegar. Ele só está aqui meio que refletindo, obviamente. Como posso navegar sem temer a escuridão? Olha o ponto. Vai ter escuridão. Ele não trouxe aqui a ideia de não ter escuridão. Vai ter. Só que ele quer trazer a ideia de que não ter medo da escuridão é fundamental para justamente eu enfrentar a vida. Por quê? Tem muitas pessoas que acabam desistindo da vida. E não estou falando aqui de suicídio, mas estou falando desse morrer continuando vivendo, né? Justamente por conta da covardia, por conta desse medo que desordena a pessoa e simplesmente faz aquela pessoa se acovardar da própria vida. Ela não faz aquilo que deveria fazer, ela não faz aquilo na qual ela foi chamada, o próprio dever, podemos dizer assim, certo? Então ele traz aqui, olha, como posso navegar sem temer a escuridão? É isso, meus amigos. Vamos ter esses momentos de solidão, que a gente pode colocar aqui como momentos de tristezas, decepções, frustrações, enfim, vamos ter. Mas eu tenho que continuar navegando, continuar vivendo, apesar deles. E aí ele continua: como posso navegar sem temer a escuridão e sem certezas? Esse sem certezas, meus amigos, a gente tem que entender que é a vida daqui para frente. Eu não tenho certeza do futuro. Eu não sei como vai ser. Então, muitas das vezes as pessoas também desistem da vida, além desse motivo do medo, que vai fazer aquela pessoa se acovardar, mas também porque ela quer ter o controle de tudo. E aí, é óbvio que isso vira um problema, porque ela quer necessariamente trazer essa dimensão de controlar tudo, saber o futuro, e não vai conseguir. Não conseguindo, se acovarda de novo. Se acovardando, desiste da vida. Desistindo da vida, abre de uma certa forma a porta para os vícios, enfim, maus hábitos, que vai gerando uma despersonalização naquela pessoa. Então esse primeiro momento traz essa pessoa maravilhada, entendendo que tem que ir em direção ao mar, que tem que ir em direção à vida, entendendo que precisa enfrentar os momentos de escuridão e o momento das incertezas.
Lembrando, se a gente pensar na dinâmica das virtudes, onde a virtude da prudência nos traz a ideia de que uma vida autenticamente humana é uma vida de incertezas, no sentido de que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente e que eu tenho mais ou menos, podemos dizer assim, o controle da minha ação no presente, então eu vou aqui ter uma relação com o que eu posso fazer no momento exato que acontece algo. Então esse é o nosso ponto, essa é a nossa reflexão dessa primeira parte. Temos uma calmaria, temos uma pessoa maravilhada com o mar, entendendo que precisa ir em direção ao mar, que precisa ir em direção à vida, mas que vai precisar enfrentar os momentos de escuridão e o momento de incerteza para navegar bem. Corre meu barquinho, corre solto e sem pensar nas ondas. Corre meu barquinho, enfrenta todo o mar. Corre meu barquinho, corre solto e sem pensar nas ondas. Corre meu barquinho, enfrenta o mar. E aí a música continua e ele fala: corre o meu barquinho, corre solto e sem pensar nas ondas. Corre o meu barquinho e enfrenta todo o mar. Olha que parte bacana, porque ele fala aqui, né? Corre meu barquinho, corre solto e sem pensar nas ondas. Corre solto, sem amarras, sem prisão, meus amigos. Sem a dinâmica do vício que aprisiona o homem. Corre livre, corre com essa liberdade. Vive a vida com liberdade. E onde tem liberdade é na verdade. Só há liberdade na verdade. Então, corre no mar livre, ancorado, vamos dizer assim, no melhor sentido, na verdade, que faz esse barquinho ir, que faz esse barquinho navegar sem pensar nas ondas. Como assim sem pensar nas ondas? Sem pensar que tipo de problema vai ter ali na frente, porque a gente não sabe. Esse mar vai estar sempre calmo? Eu vou pegar uma tempestade agora? Não dá para saber. Eu só preciso ter essa coragem de enfrentar o mar. Inclusive é o que ele fala diretamente ali, né? Ele traz: corre meu barquinho, corre solto. Liberdade, verdade, né? Sem pensar nas ondas. Olha, o futuro a Deus pertence, meus amigos. A gente tem que fazer a nossa parte. Corre meu barquinho e enfrenta o mar. A vida autenticamente vivida é uma vida que enfrenta a vida. Então o ser humano enfrenta a vida para ser alguém de valor, para ser alguém bom. Então eu preciso enfrentar a vida. Então eu preciso enfrentar o mar. Lembrando, meus amigos, o tom de calmaria continua. A música inteira continua. Tanto a parte instrumental como o cantar continua dessa mesma forma, continua ali sereno, tranquilo, e ele vai seguindo, podemos dizer que ele vai avançando com o barco dele. Quero o mar, mas quero o porto, vontade de voltar. Amo o mar e aguardo o porto, saudade de chegar. E aí a gente chega no final da música. É uma música curtinha, mas com um recado muito claro, né? E aí ele fala: quero o mar, mas quero o porto, vontade de voltar. Vamos explicar essa parte, vamos lá. Quero o mar, ele quer a vida. Ele sabe que ele precisa ir em direção à vida, mas quer o porto. Que porto é esse, meus amigos? Nessa primeira parte, esse porto seria o lugar de conforto dele, que pode ser a casa. Eu preciso voltar para casa, lá era mais confortável, lá era mais seguro, etc, etc, etc. Outras pessoas, às vezes, fazem aquela dinâmica: vou morar sozinho. E aí, às vezes, é atacado por esses pensamentos: queria voltar para casa dos meus pais, ali era mais confortável, etc, etc, etc. Então, a gente traz aqui essa dimensão onde esse porto, né, quero o mar, mas quero o porto, é porque tem essa vontade de voltar, para voltar ali para aquele conforto que não é saudável. Ele precisa querer o mar. Inclusive ele fala: quero o mar. Ele está decidido, ele quer o mar, mas quer o porto, porque aparece aquele pensamentozinho que quer buscar um conforto, que quer buscar ali uma vida tranquila, que ao mesmo tempo é uma vida inautêntica.
justamente porque ele sabe que ele precisa enfrentar o mar, que ele precisa ir para o mar, que ele precisa ir para a vida. Porém, mesmo entendendo que quer o bem de ir ao mar, que aquilo precisa ser feito, a pessoa vai ser acometida mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, com uma ideia meio oposta. É normal, meus amigos. Quando a gente caminha para fazer o que precisa ser feito, nós seremos atormentados em certo grau com a ideia oposta, de jogar tudo para o alto, de desistir, etc, etc, etc. Certo? Mas a última frase da música, para mim é o grande ponto. Ele fala: amo o mar e aguardo o porto, saudade de chegar. Amo o mar, amo a vida. A vida que eu tenho, né? É uma honra ter a vida. Eu sou vivo, eu não escolhi nascer, mas estou vivo. Então, amo o viver, amo a vida. Aí ele fala: e aguardo o porto. Mas, meus amigos, aqui eu quero trazer uma outra interpretação em relação ao porto. O porto dessa parte não é o porto da frase anterior. Não é o porto da casa, do comodismo, de uma zona de conforto. Não. O porto aqui interpretado por mim é um porto com P maiúsculo. Podemos chamar aqui do porto celeste. Para quem assistiu a primeira aula dos temas livres aqui da EDP, que a aula é Como Encontrar a Luz na Escuridão, eu falo lá que a nossa vida é uma preparação para o encontro face a face. Então, quando a gente pega essa música e fala amo o mar, né, amo a vida e aguardo o porto, aguardo o momento desse encontro face a face. Só que ele continua, né? Saudade de chegar. E aí, Rafael, como é que você explica esse porto celeste que ele nunca foi e saudade de chegar? Vale lembrar, nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Então, de alguma maneira, que obviamente eu não sei explicar, nós temos essa espécie de nostalgia do paraíso. Então, aquele movimento do nosso íntimo, a gente deseja esse bem com B maiúsculo, essa verdade com V maiúsculo, esse porto com P maiúsculo. Então, amo a vida, aguardo o porto celeste, saudade de chegar, porque o meu ser será completo nesse porto. E quando eu falo aguardo, é porque eu não posso forçar a minha ida até lá, porque eu não posso forçar isso. Isso vai acontecer em algum momento que eu não sei quando é. Então, enquanto isso, eu tenho que enfrentar o mar, eu tenho que correr solto sem pensar nas ondas, eu tenho que navegar sem temer a escuridão, mesmo com as incertezas, porque o mar, a vida é imensa, é intenso, não tem limites e não tem, de uma certa forma, fronteiras. Lembrando, meus amigos, aqui nós temos um vocalista que interpreta de uma forma muito calma, como se ele tivesse o coração manso. Eu chego a pensar que é como se fosse uma pessoa mais velha conversando até mesmo com uma pessoa mais nova, né? Como se eles se encontrassem no mar, como se eles se encontrassem na vida. E aí ele vai explicando, né? Olha, tem que caminhar aqui sem temer a escuridão, vai ter momento das incertezas, mas olha como a vida é imensa, enfrenta a vida, vai lá, vai ter esse sentimento de querer o porto da zona de conforto, mas você tem que lembrar que a tua vida é uma vida de preparação para chegar nesse porto celestial, etc, etc, etc. É uma música que traz para nós essa calmaria, porque ela é toda uma calmaria. É uma música quase que representa a dinâmica do coração manso humano diante de uma vida de incertezas. Enfim, meus amigos, a análise é essa. Estamos juntos. Valeu. Ah, como é tão imenso o mar que não tem limites e não tem... Então, pessoal, momento da reflexão aqui. Eu quero trazer 3 perguntinhas, baseado, obviamente, na análise da música. A primeira é a seguinte: por que você ainda tem medo de enfrentar a vida e lutar para ter uma vida autêntica? Quais são esses medos que prendem você? Outra pergunta: qual a tua relação com o controle? Você quer controlar a vida? Você quer ter certeza de tudo que vai acontecer daqui para frente? Reflita sobre essa dinâmica do controle. E a terceira: lutar para ter um coração mais manso. As circunstâncias vão acontecer e a mansidão de coração, essa calma, é importante para que você consiga lidar com as circunstâncias da vida e, obviamente, escolher bem, porque você não vai estar ali desesperado, angustiado, ansioso, certo? Enfim, pense nessas 3 perguntinhas. Estamos juntos. Até a próxima.